Dando continuidade às nossas aulas de química, mais especificamente o assunto que aborda as funções inorgânicas, nós tivemos na aula passada a oportunidade de apresentar para você a função ácido na visão do cientista Arrhenius, e hoje nós iremos, em cima daquilo que estudamos em aula anterior, efetuar uma bateria de exercícios, bateria essa que é um complemento às suas apostilas. Quando a gente fala em ácido, o que é que a gente tem que lembrar? Quando a gente fala nos ácidos, a gente tem que lembrar dos conceitos da teoria de Arrhenius. Ele diz que ácido é toda e qualquer entidade química que na presença da água vai sofrer um processo denominado ionização. E essa ionização vai gerar para você um cátion, que é o hidrogênio, o H+. E subdividiu a classificação dos ácidos em duas frentes, os hidrácidos e os oxiácidos. Como nós vamos trabalhar a parte que envolve nomenclatura, eu trouxe para você aqui relembrando como é que você deve proceder na nomenclatura. Esse primeiro grupo que está aqui na letra A é o grupo dos hidrácidos. Bom, o que é que são hidrácidos? Amigos, os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio. A nomenclatura deles é muito simples. Você vai pegar o nome do elemento e acrescentar a terminologia hídrico. Então, por exemplo, HCl não tem oxigênio. Está começando aqui com hidrogênio, não é? Então, já sei, isso aqui é um ácido. Tá, beleza. Não tem oxigênio, então ele é um hidrácido. Como é que eu faço o nome dele? Eu escrevo ácido, pego o nome do elemento, aqui é o cloro, então vai ficar cloro, e acrescento hídrico. Então esse é o ácido clorídrico. Pronto, só isso. Aqui, HBr, novamente um hidrácido, o Br é o bromo, esse ácido vai ser o ácido bromídrico. Essa é a primeira parte que nós tínhamos que relembrar. A segunda parte, eu quero te apresentar aqui os oxiácidos. Os oxiácidos são aqueles ácidos que possuem o oxigênio. A nomenclatura deles se faz ou você memorizando o grupo que termina em ico, ou você trabalhando com o NOx. Essa tabelinha do NOx ela é perfeita para que você faça todas as intervenções. Então, presta atenção comigo. Você vai olhar sempre para o elemento central. Como assim, Vanx, elemento central? Aqui eu coloquei a família do cloro, HClO4, HClO3, HClO2, HClO. Você vai calcular o NOx desses elementos. O elemento que está no centro é o referencial. Então, eu vou escrever bem aqui para colocar as respostas depois de efetuar as suas respectivas intervenções com o NOx. Coloquei aqui a família do cloro no tocante à formação de ácidos. HClO4, HClO3, HClO2, HClO. Como é que eu devo proceder? O NOx é muito simples. A gente vai usar, para efeito de NOx, o do hidrogênio, que é mais 1, e o oxigênio, lembra quanto que é? O que a gente mais usa? -2. Então, com esses aqui, a gente vai fazer tudo. Então, vem aqui comigo. Oxigênio, -2. 4 oxigênios, -8. Hidrogênio é mais 1. Então, o cloro, para zerar, vai ser mais 7. Pronto, guarda isso. Já fiz o primeiro, é rapidinho. Oxigênio, -2. Eu tenho 3, fica -6. O hidrogênio é mais 1. Para zerar de 1 para 6, eu preciso de quanto? Para zerar de 1 para 6, eu preciso de 5. Então, o NOx aqui é mais 5. HClO2, NOx do oxigênio é -2. É sempre assim, -2 para o oxigênio e 1 para o hidrogênio. E você descobre do centro. -2 fica -4. O hidrogênio é mais 1. De 1 para 4, esse aqui para zerar tem que ser 3. E o que é que a gente tem aqui? -2, só tem 1, mais 1. Para zerar aqui, vai ter que ser quanto? Mais 1. Pronto. Estão aqui os NOx dos meus elementos. Qual elemento que eu peguei? O cloro. Vamos lá. O primeiro que eu peguei, o NOx dele é 7. Quem tiver NOx 7, veja, você vai colocar hiper. Como assim, Vanx? Você vai escrever assim, ácido per. A gente pode usar o I ou o per. Eu normalmente uso o per, tá? Per, o elemento cloro mais ico, clórico. Então, HClO4, perclórico. Pronto. O segundo aqui, HClO3, quanto é o NOx dele? O NOx dele é 5, Vanx. 5 ou 6, você usa ico. Então, HClO3 é o ácido clórico. Próximo, ClO2, quanto é o NOx dele? 3. Quem for 3 ou 4, você usa oso. Tá vendo aqui, Oso. Então, esse aqui é o ácido cloroso. E o último
NOx é mais um. Quando for mais um, lá em cima, 1 ou 2, a gente usa hipooso. Então, esse aqui é o ácido hipocloroso. Então, para fazer o NOx dos elementos que possuem três átomos na sua molécula, você trabalha com o NOx. Se for NOx do centro 7, usa per-ico. 5 ou 6, ico. 3 ou 4, oso. 1 ou 2, hipooso. E os hidrácidos simplesmente acrescenta hídrico na frente. Vamos praticar isso aqui? Olha aqui. Coloquei aqui o primeiro grupo, um grupo de quem? De hidrácidos. Como é que faz o hidrácido? Apenas acrescenta hídrico na frente. Eu coloquei propositadamente esse aqui primeiro, porque esse aqui é um hidrácido que chama muita atenção, porque ele tem um alto poder de efeitos danosos, tá? HCN é o chamado ácido cianídrico. Esse ácido, se você inalar, se você respirar esse nosso amiguinho aqui, você vai morrer. Ácido cianídrico, ele é fatal. HBr, BR é bromo, então esse aqui vai ser o ácido bromídrico. HF, F é flúor, esse aqui vai ser o fluorídrico. Muito bem. HCl, cloro, vai ser o ácido clorídrico. HI, I é o iodo, vai ser o ácido iodídrico. H2S, quando você tiver a presença do S, você não usa a palavra enxofre como referência, você vai usar o prefixo sulfi. Então você vai ter o ácido sulfúrico, sulfuroso, hipossulfuroso. Aqui é o hídrico, o sulf mais hídrico vai ser o sulfídrico. Bom, então esse aqui é o primeiro exercício que a gente tinha nomenclatura dos hidrácidos. Hidrácidos são os ácidos sem oxigênio. Já na questão de número 2, eu trouxe para você os oxiácidos e trouxe para que você acompanhasse a resolução do exercício a nossa tabelinha. Então, a sugestão que eu vou te dar é trabalhar com os NOx, tá? Então, você trabalha com NOx que não tem problema. Por exemplo, ó, H2CO3. Eu vou fazendo aqui, ó. H2CO3, menos 2. Aqui vai ficar menos 6, o hidrogênio é 1, né? Sempre faz assim, ó. Hidrogênio, só o que você vai usar são eles dois, mais 1. E o oxigênio, menos 2. Com eles daqui... Com essa informação, você faz tudo. Então, vamos lá. Tenho 2 hidrogênios, aqui vai ficar mais 2. Meu amigo, de 2 para 6, isso aqui vai ser quanto? 4. Vá lá na tabela. Com 4, você usa oso. Tá? Aqui, ó, 2, 6. Então, como é que vai ficar aqui? Ácido H2CO3. 2, 6. Esse aqui é o ácido carbônico. HNO3. HNO3. O que é que nós vamos fazer aqui? Menos 2. Aqui vai ficar menos 6. Aqui mais 1. De 1 para 6, 5. Vai usar ICO, nitrogênio, né? Ó. Vai usar ICO. Nitrogênio com ICO, nítrico. HNO2. Você vai pegar menos 2. Isso aqui vai ficar menos 4. Aqui fica mais 1. De 1 para 4 dá 3. 3 é oso. Então, isso aqui vai ser o ácido nitroso. H2SO4. Como é que você vai fazer o H2SO4? H2SO4. Oxigênio menos 2. Como você tem 4, fica menos 8. Aqui o hidrogênio é 1. De 2 para 8, 6. Com 6 eu vou usar o quê? ICO. Então, esse ácido aqui é o ácido sulfúrico. Lembre-se que quando a gente for trabalhar com enxofre, a gente usa a terminologia SUF. H2SO3. H2SO3, você vai fazer o NOx dele. H2SO3 vai ficar menos 2. Isso aqui dá menos 6. Mais 1 de hidrogênio vai ficar mais 2. De 2 para 6 dá quanto? 4. 4 é oso. Então, esse aqui é o ácido sulfuroso. Existe também uma técnica que você pega a família toda e consegue descobrir, por exemplo, olha, H2SO4 é sulfúrico, H2SO3 você vai diminuindo o oxigênio, sulfuroso. Quem vai ser o H2SO2? O ácido hipossulfuroso. É só diminuir um oxigênio. E se eu fosse fazer o NOx, Vanks? Se você fosse fazer o NOx, a resposta dava do mesmo jeito. Deixa eu te mostrar. Ó, menos 2, aqui fica menos 4, mais 1, aqui fica mais 2, ó. Então, daqui para zerar, vai ter que ser o 2. Com 2, a gente usa o quê? Hipooso. H3PO4.
O H3PO4 é famoso, é do grupo do ICO, ele é o fosfórico, mas eu vou te mostrar aqui através do NOx. H3PO4, menos 2, fica menos 8. Hidrogênio, 1, 3 hidrogênio, fica mais 3. De 3 para 8, ele vai ser mais 5. Quando tem 5, a gente usa ICO. Então, esse aqui é o fosfórico. E a técnica que eu te ensinei, quando a gente tira um oxigênio do fosfórico, H3PO4 vira H3PO3, aí você troca ICO poroso. Então, H3PO3 seria o fosforoso. Então, uma das técnicas para a gente fazer a nomenclatura é essa, usar o NOx do elemento central. Na questão número 3, nós trouxemos uma abordagem sobre a força dos oxiácidos e dos hidrácidos. Quando a gente vai fazer a força dos oxiácidos, isso aqui a gente já aprendeu, vou lembrar para você. Você vai fazer o seguinte, você pega o número de oxigênios e vai diminuir do número de hidrogênios. Se essa resposta der 2 ou mais, o seu oxiácido é forte. Se der 1, ele é moderado. Moderado significa meio termo, nem é forte nem é fraco. Se der 0, ele é fraco. É assim. Então vamos lá. Quantos oxigênios tem aqui no HNO3? 3 e aqui 1. 3 menos 1 vai dar quanto? 2. Então esse moço aqui é forte. HNO2, 2 menos 1. Ele dá 1. Então esse HNO2, o nitroso, é moderado. 4 menos 2. 4 menos 2 vai dar 2. Esse ácido é forte. H2SO2. 2 menos 2 dá 0. O 0 ele é fraco. Então, a regra para os oxiácidos, para que você visualize sua força, é só fazer o quê? Diminuir oxigênio menos hidrogênios. E os hidrácidos, Lanks? A regra dos hidrácidos, eu vou colocar bem aqui para você, é a seguinte. Os hidrácidos são mais fáceis ainda. Os hidrácidos fortes são apenas 3. HCl, HBr, HI. Moderado só tem um. Moderado, aquele do meio do caminho, só um, HF. E o fraco, todos os demais. Quem tiver fora desse grupo é fraco. Então, como é que eu faço aqui com relação aos hidrácidos? Quem é forte? HCl, HBr, HI. Quem é moderado? O HF. E o resto, tudo fraco. Então, vamos lá. Nos 3 primeiros já morreu a classificação. HCl, HBr, HI forma o quê? Forma o trio dos hidrácidos fortes. Então, aqui é HCl, HBr, HI. HF é o quê? É o moderado. H2S, que não está naquele grupo, é fraco. Para efeito de classificação é muito simples. Oxiácidos, eu diminuo o oxigênio de hidrogênio. Se der 2 ou mais, ele é forte. Se der resposta 1, ele é moderado. Se der 0, ele é fraco. Os hidrácidos, temos apenas 3 hidrácidos fortes. HCl, HBr, HI. Moderado, HF. E o fraco, o resto. Trouxe na questão 4 a seguinte situação. Uma solução de ácido sulfúrico é ácida devido a quê? Por que é que eu sei que esse moço H2SO4 é um ácido? Devido à presença de quem? Quem garante isso para mim é a presença de quem? Do hidrogênio. Presença do hidrogênio. Aqui, ó. Tá aqui a molécula. O hidrogênio aparece aonde? Aqui no comecinho. Então, uma solução de ácido sulfúrico. Vanks, como é que tu sabe que é sulfúrico? Lembra? Olha aqui, ó. Tu vai sempre treinando, ó. H2SO4. Menos 2, aqui vai dar menos 8. Mais 1, aqui fica mais 2. Esse moço aqui é 6. 5 ou 6 é ICO. Por isso que aqui é o quê? Sulfúrico. Porque o enxofre a gente usa sulf. Então a resposta da questão 4 seria a letra B de bola. Eu sei que isso aqui é ácido devido à presença do hidrogênio. Mais uma questãozinha aqui para você. Questão número 5 diz assim. As fórmulas dos ácidos hipocloroso, fosfórico, sulfuroso e nítrico são respectivamente. Existe o seguinte, essas aqui, como são essas famosas famílias, eu vou colocar aqui para você ver que só a prática, até mesmo a gente, tanto que a gente vai fazendo, a gente vai memorizar, não vai nem precisar fazer o NOx, só quer ver, ó?
Vou separar aqui as famílias que eles foram citadas aqui. As famílias do cloro, do fósforo, e do enxofre e do nitrogênio. Para que você possa fazer junto comigo o nome dessa galera. Veja o que eu vou mostrar para você. Quando a gente trabalha com essas famílias, a gente sempre tem a preocupação de definir os ácidos que terminam em ico, que aqui vai facilitar muito. Por exemplo, nesses quatro grupos de famílias de ácidos distintos, tem a família do cloro, do fósforo, do nitrogênio e do enxofre. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que memorizar a fórmula do ico. Então, aqui, ó, quem seria ela? Esse aqui, HCl3, é o clórico. H3PO4 é o fosfórico, HNO3 é o nítrico e o H2SO4 é o sulfúrico. Vanks, para que a gente faz isso? Quando a gente parte do ico, quando nós partimos do ico nos ácidos, eu vou mostrar isso aqui para você, ela é referência. Se você tirar um oxigênio, você usa oso. Se você tirar 2 oxigênios da fórmula, você usa hipoxônio. E se você colocar mais um, você coloca per. Então aqui, ó. Isso aqui você tira da molécula. E o pé quando você coloca mais. Então como é que ficaria aqui? Vamos pensar. Se o HClO3 é clórico, o HClO4 que ganhou é perclórico. HClO2 que eu tirei um é cloroso, HClO hipocloroso. Então veja, ó, perclórico, clórico, cloroso, hipocloroso. Lá em cima, H3PO4 fosfórico, PO3 fosforoso, PO2 hipofosforoso. Do nitrogênio, HNO3 nítrico, HNO2 nitroso. H2SO4 sulfúrico, H2SO3 sulfuroso, H2SO2 hipossulfuroso. O que ele pediu para você? Ele pediu lá o hipocloroso. Bom, hipocloroso vai ser quem? O último aqui, HClO. Fosfórico, H3PO4. Sulfuroso, H2SO3. E o nítrico, HNO3. Pronto. Aqui estão os 4 ácidos que você está buscando. Resposta sua seria a letra O. E, HClO, H3PO4, H2SO3, HNO3. Lembre-se, você tem 2 caminhos. Memorizar a família dos ácidos que terminam em ico ou fazer o NOx. No NOx, quem terminar o elemento central com 7, você usa per. 5 ou 6, você usa ico. 3 ou 4, você usa oso. 1 e 2, você usa hipooso. Questão número 6 diz assim: segundo a teoria de Arrhenius, como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? Eu vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar aqui o ácido clorídrico. Coloquei na presença da água. Sabe o que é que acontece? Essa molécula vai sofrer um processo de ionização. Você vai quebrar a molécula, vai gerar o cátion H+, e o ânion Cl-. Pronto, aqui está o processo do ácido dissolvido em água. Segundo quem? Segundo Arrhenius. Como é o nome desse processo? Esse processo denomina-se ionização. Você marcaria a letra B. Na questão número 7, qual das alternativas a seguir indica somente hidrácidos? O que é que são hidrácidos? São ácidos sem oxigênio. Você vai procurar uma alternativa que tenha ácido sem oxigênio. Obviamente, todo mundo começa com H aqui, né? Quem é que tem alternativa sem oxigênio? Eu vou eliminando. Ó. A letra A eu vou eliminar aqui, 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 aqui. Por eliminação, o que é que sobrou aí? Sobrou a letra E, pessoal. HF é o ácido fluorídrico, HCN é o ácido cianídrico e o H2S é o ácido sulfídrico. Os hidrácidos estão na questão 7, na letra E. O ácido cianídrico é o gás de ação venenosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 mg por litro de ar é imediatamente mortal. Então, inalou uma amostra gasosa onde exista 0,3 mg por litro de ácido cianídrico, é fatal.
É o gás usado nos estados americanos do norte que adotam a pena de morte por câmara de gás. A pergunta é, qual a fórmula do ácido cianídrico? Você lembra? Ácido cianídrico, caros amigos, é o HCN. A resposta nossa seria a letra B de bola. Aqui eu estou pedindo para você analisar se um ácido é forte, moderado ou fraco, não pelaquela relação de número de oxigênios e hidrogênios, não. Como é que a gente vai fazer? Existe uma relação matemática do grau de ionização que a gente chama de alfa, que você faz assim, ó, número de partículas ionizadas, ou seja, aquelas que você gerou íons, como eu fiz agora há pouco do HCl, número de partículas ionizadas dividido por quem? Pelo total de partículas. Você pode escrever aqui também moléculas, tanto faz. Número de moléculas ionizadas, número de partículas ionizadas, isso não vai interferir na sua forma de resolução, não. Se esse nosso amigo alfa der acima de 50%, o ácido é forte. Entre 5 e 50, o ácido é moderado. Abaixo de 5, ele é fraco. Repita. Quando é que vai ser forte? Quando o grau de ionização superar 50%. Quando é que vai ser moderado? Quando o grau de ionização ficar entre 5 e 50. Quando é que ele é fraco? Quando ele estiver abaixo de 5. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos ler. Adicionam-se 300 moléculas de ácido clorídrico em água, sabendo que 270 estarão ionizadas. Opa, 270 sobre... Qual o total de moléculas? 300. Pronto, é só essa conta que você vai fazer. Eu vou cancelar o zero com zero. 27 dividido por 3 dá 9, dividido por 30 dá 0,9. Aí você, opa, 0,9 é abaixo de 5%. Não, pessoal. 0,9 representa 90%. Esse ácido é muito forte. Ácido clorídrico. Você calcula, se você tivesse encontrado 0,7 era 70%, se você tivesse achado 0,8 era 80% e assim por diante. Então não esqueça, existe a regrinha. Aqui, ó, dos hidratos dava para matar, porque o ácido clorídrico, HCl, HBr e HI são ácidos fortes. Mas ele não pergunta isso, ele pergunta o grau, ele quer saber quantos por cento. Na questão de número 10, a mesma relação. Adicionando-se 500 moléculas de um certo eletrólito à água, teremos para um grau de ionização igual a 0,2, quantas moléculas ionizadas? Alfa igual número de moléculas ionizadas, dividido por quem? Dividido pelo total de moléculas. Você vai usar essa relação idêntica da questão de número 9, só que aqui você recebeu o alfa, lá ele perguntou quanto que era. Então vamos lá. Qual é o grau de ionização? 0,2. Número de moléculas ionizadas é o que eu quero. Qual o total de moléculas nessa estrutura? 500. O que você vai fazer aqui? Vai passar o 0,2, o 500 multiplicando. Então vai ficar 0,2 vezes 500 igual ao número de moléculas que você está procurando. 0,2 vezes 500 é a mesma coisa de 2 vezes 50. Isso aqui vai te dar quantas moléculas? Nesta estrutura, 100 moléculas se tornaram moléculas ionizadas. A resposta da questão número 10 seria a letra A. Na questão de número 11, o autor faz uma abordagem citando o que acontece nos laboratórios. Quando você está dentro de um laboratório de química, a primeira preocupação que você tem que ter é não tocar em nada que não conheça. Segunda, não deve colocar nenhum líquido na boca, não pode levar nada à boca, tá? Essa é uma preocupação. Por quê? Porque a gente não sabe quais são as características dos produtos que ali estão. Existe na química uma saída para isso. A gente conhece os indicadores. Vamos, o que são os indicadores? Indicadores são substâncias que você coloca e, dependendo da característica dos materiais, ele vai dizer para você se você está diante de uma substância ácida ou se você está diante de uma substância básica, o que já ajuda muito. Ah, entendi. Quando é que é ácido? Ácido é quando você tem um pH, potencial hidrogeniônico, menor que 7. E básico é quando você tem esse tal de pH maior do que 7. Nós vamos estudar pH, Vanks? Iremos sim. Quer um exemplo? Nós vivemos aqui na nossa cidade, uma região que trabalha muito com o setor agrícola, né? Nós somos produtores de gêneros como a gente que é conhecedor aqui da realidade do nosso município. O nosso município, em função dessa agricultura de grande porte, precisa cuidar muito do solo. E aí o que a gente faz? Através de testes, os agrônomos detectam as necessidades do solo.
Vamos imaginar que o solo está muito ácido. O que é que você tem que fazer? Você tem que corrigir o seu pH. E aí ele vai fazer o uso de indicadores para descobrir o que está acontecendo no solo e fazer a correção. No laboratório, você não conta com esse agrônomo para lhe ajudar. Então, o que é que você pode fazer? Você pode usar algum desses materiais que eu coloquei aqui, ó. Azul de tornassol, azul de buramotimol, fenolftaleína, laranjado de metilha, vermelho de fenol, são indicadores. Quando você pinga esses materiais, esses líquidos nas substâncias desconhecidas, elas vão assumir uma determinada coloração. Dependendo da coloração que ela assume, você sabe se ela é ácida ou básica. Então, por exemplo, aqui na questão número 11, nós colocamos um indicador natural. Veja, folhas de repolho roxo exibem cor intensa devido à presença de pigmentos. Processando-se algumas folhas num liquidificador com um pouco de água, ou seja, você pega a folha de repolho e bater no liquidificador. Extrai-se um líquido de cor roxa, que posteriormente passa por uma peneira. Que nome utilizamos para o indicador descrito? A substância que existe na folha do repolho roxo, que permite nos indicar se a substância é ácida ou básica, é a fenolftaleína. Fenolftaleína seria esse indicador que a gente tem presente na folha do repolho roxo. Então, folha de repolho roxo faz com que a gente possa trabalhar no laboratório e descobrir algumas coisas, se são ácidas ou básicas, sem nenhuma dificuldade. Questão de número 12. Suco gástrico necessário à digestão contém ácido clorídrico. A gente produz isso aqui no nosso organismo, tá? Lá no estômago, para ajudar na digestão. Quando a gente produz demais, esse nosso amiguinho aqui, o que é que acontece? A gente começa a sentir dores estomacais, a gente tem queimação, que a gente conhece como azia. E aí ele pergunta o seguinte, como é que a gente neutraliza isso? Arrhenius ensinou para nós que existe uma reação chamada reação de neutralização, onde ácidos e bases neutralizam suas propriedades. Então, quando eu coloco, por exemplo, um ácido junto de uma base, um anula o outro. O que é que seria a reação de neutralização? É o ácido reagindo com a base e, por sua vez, formando sal e água. Então, se alguém perguntar para você, você aprendeu com o Vance o que é uma reação de neutralização? Aí você fala assim, aprendi. Reação de neutralização é nós tentarmos eliminar as propriedades de determinada substância. Como é que se caracteriza uma reação de neutralização? Um ácido com a base. Aqui nesse jovem que está com dor no estômago em função da presença do ácido clorídrico. Ácido clorídrico é o quê? É um ácido. Você precisa usar o quê para combater a acidez? Usar uma base. Quem é que são as bases, Vanks? Segundo Arrhenius, amigos, base é tudo aquilo que tem na presença dela uma hidroxila, tá? Hidroxila, lá no final da fórmula aparece OH. Então, a base vai eliminar o ácido. Então, vamos ver aqui. O que é que ele mandou você fazer? Letra A. Ingerir solução de ácido sulfúrico. Eu não aconselho você ingerir ácido sulfúrico, não, senão você vai se envenenar. Vai morrer. Solução aquosa de cloreto de sódio. Solução aquosa de cloreto de sódio é você tomar água com sal. Vai resolver o seu problema de suco gástrico com ácido clorídrico em excesso? Não. Tomar água. Só tomar água vai resolver o quê? Vai matar a sua sede. Também não resolve, não. Solução concentrada de ácido nítrico. Eu não posso usar um ácido para combater outro ácido. Eu preciso de quê? De uma base. Olha aqui, ó. Suspensão de base fraca de AlOH3. Existem duas bases que os laboratórios usam muito para a gente combater a acidez. O leite de magnésio, já ouviu falar? Pois é, o MgOH2 e o hidróxido de alumínio. Essas são as duas que a gente usa muito para efeito de queimação estomacal, dor no estômago, etc. Neutralizamos utilizando o MgOH2 ou a AlOH3. Alguns laboratórios colocam os dois juntos, tá? Bom, diante desta sequência de exercícios, eu espero que você tenha fixado esse conteúdo de ácidos, que essa bateria de exercícios tenha sido útil para você e nos colocamos à sua disposição para tirar quaisquer dúvidas.